bênçãos de amor. Quero entregar tudo, enfim, de coração. Este é o meu louvor, minha gratidão. Quero ofertar e devolver a Jesus. Quero receber o Espírito em mim. Posso ver o céu a chover bênçãos sem fim. Feche seus olhos. Bom Pai, venha derramar bênçãos sobre cada oferta entregue nessa noite, para que o teu ministério, a tua obra continue e as igrejas possam crescer em abundância, para que Cristo volte logo e mais pessoas sejam atingidas por essa mensagem. Oramos em nome de Jesus. Amém. Ó Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá, e em meio lágrimas e risos de alegrias e de prazer, eu que era cego agora posso ver, contemplar, enfim. Por isso eu canto glórias, glórias, glórias ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. Ó Pai, eu queria tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal, rever amigos que um dia em Cristo foram feitos como irmãos, e agora sim podemos dar as mãos, pois temos todos somente um só Senhor. E eis o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que
que foi morto, sim, naquela cruz, voltará, voltará, enfim. Por isso eu canto glórias, glória, glória ao autor da minha fé. Glórias, glórias ao autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Uma boa noite a todos os amigos, os irmãos também que estão presentes mais essa noite, para continuarmos o estudo do livro de Daniel. A série, aquele que não veio nas outras vezes, começo ou fim. E chegamos sim, o fim da primeira metade do livro de Daniel. Aqueles que estão acompanhando desde o início essa série de Daniel, se lembram de que no início eu disse que o livro de Daniel é dividido em duas grandes partes. Os primeiros 6 capítulos, basicamente histórico. E os últimos 6 capítulos, basicamente profecia. Nós vimos com os primeiros 6 capítulos do livro de Daniel, como é que o povo de Deus deve se preparar para encontrar com Jesus quando ele voltar. E os últimos 6 capítulos do livro de Daniel falam de eventos que iriam acontecer antes da vinda de Jesus, antes do retorno de Cristo. Ao iniciarmos a série profética do livro de Daniel, nós não podemos deixar de estudar e entender a doutrina do santuário. Se você não conhece bem essa doutrina, depois eu peço para você estudar na sua casa, porque fica muito difícil nós entendermos as profecias do livro de Daniel sem termos uma noção básica do que é o santuário, do que foi o santuário. Muito bem, Daniel capítulo 7. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Nós vamos projetar os versos, mas acompanhe aí na sua Bíblia também a leitura dos textos. Daniel capítulo 7. O título que eu coloquei para esta noite é apresentado o grande conflito. O livro de Daniel está repleto de conflitos, não é verdade? Nos primeiros 6 capítulos nós vimos grandes conflitos. Babilônia contra Jerusalém. Depois o conflito que Daniel e seus amigos em obedecer a Deus ou a Nabucodonosor. E enfim, depois do grande conflito, Babilônia sendo tocado ou sendo tomada pelos medo-persas. Mas
No capítulo 7 é apresentado um outro grande conflito. E essa noite nós vamos ver que grande conflito é esse. Como eu disse, é necessário nós termos uma noção básica do santuário. E eu trouxe alguns versos para a gente ter uma ideia básica do que era o santuário. Êxodo capítulo 25, versos 8 e 9. Para você se aprofundar na doutrina do santuário, você vai precisar ler todo o capítulo 25. Mas eu trouxe esses 2 versos para termos uma noção básica. Vamos ler ali. E me farão um santuário, e habitarei no meio deles, conforme a tudo que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo, e para modelo de todos os seus pertences, assim mesmo o farei. Primeira questão do santuário. A ideia do santuário não nasceu na mente de Moisés, de nenhum homem. Deus chamou Moisés e ordenou para que ele construísse o santuário. E o desejo é para que ele habitasse no meio do povo. O santuário, então, foi por ordem divina ser construído, e representando, então, a morada de Deus no meio dos homens. Isso é importante você guardar. E quero lembrar também que o estudo do capítulo 7 é muito complexo. E é importante você estar concentrado desde agora, para você não perder a ideia. As ideias elas vão somando umas às outras. E eu não posso parar e repetir todas as vezes. Então, por favor, fique bem concentrado para você entender. O santuário, então, nasceu na mente de Deus. Por ordem divina, Moisés deveria construí-lo. E eu trouxe aqui uma imagem para você poder entender ou imaginar como era realmente o santuário que Deus, ele mostrou para Moisés, e ele deveria construir não de acordo com a ideia dele, mas de acordo com o que Deus mostrasse para Moisés. E foi mais ou menos este modelo que ele mostrou. Dá para ver aí direito? Por gentileza, aí em cima, apague essas luzes aqui para melhorar a resolução. Pode apagar todas elas aqui. Eu não vou usar aqui o texto. Então veja, o santuário, ele era dividido em 3 partes principais. Aqui a Bíblia chama de pátio. O pátio tinha 2 elementos importantes. A pia de bronze com água, que o sacerdote, então, ele lavava suas mãos, representando aquilo que Cristo quer fazer em nossa vida. Lavar dos pecados, purificar. E hoje, simbolicamente, é o batismo por água. Ok? E nós temos também o altar de sacrifício, onde o cordeiro era sacrificado, simbolizando a morte de Cristo na cruz do Calvário. Isso era feito pelo menos 2 vezes ao dia, pelos sacerdotes. Mas qualquer pecador poderia em qualquer momento oferecer o sacrifício para perdão dos seus pecados, por ordem de Deus. Como eu disse, se você não conhece muito bem a doutrina do santuário, estude o capítulo 25 de Êxodo. Aí nós adentramos no segundo compartimento, chamado lugar santo. Aqui está aberto para a gente poder ver dentro, mas naturalmente era tudo fechado, ok? Lá dentro do lugar santo, havia ali um castiçal de ouro com 7 lâmpadas acesas. Elas ficavam acesas dia e noite, o tempo todo, não apagava. 7, o número 7, nós já vimos aqui nas noites, no estudo de Daniel, é um número de Deus, simbolizando a perfeição de Deus. E as luzes acesas diariamente era que Deus se faz presente na vida dos seus filhos constantemente, dia e noite. Também no lugar santo havia mesa com 12 pães sem fermento. Os pães representam Cristo. Cristo diz quando esteve aqui neste mundo, eu sou o quê? O pão da vida. Sem fermento, porque Jesus Cristo veio neste mundo e não pecou. 12 pães, porque representava este número, a igreja do Antigo Testamento. E simbolicamente a igreja do Novo Testamento. As 12 tribos de Israel do Antigo Testamento. E os 12 discípulos representando a igreja do Novo Testamento. Então aqui temos a mesa com os pães. E temos também o altar de incenso, que o
o sacerdote entrava ali, nesse lugar santo, todos os dias, e no altar de incenso, ele fazia o papel de intercessor do pecador. E naquele momento ali, de frente do lugar santíssimo, ali no altar de incenso, ele orava por aqueles que foram pedir perdão dos seus pecados. E por fim, nós temos a terceira parte, que chama-se lugar santíssimo, ou santo dos santos. E ali nós temos o Shekinah, a arca do concerto, 2 querubins, e ali se manifestava a glória de Deus, por isso chamado Santo dos Santos. Neste lugar só entrava o sumo sacerdote, e apenas uma vez no ano. Preste atenção nesses detalhes. Esse dia era chamado dia do juízo, porque nesse dia, quem durante o ano todo não pediu perdão dos seus pecados, nesse dia ele era revelado para o sumo sacerdote, e ele então era expulso do arraial do povo de Deus. Então nós temos ali, rapidamente, claro, ali o santuário terrestre. Quem imaginou e quem ordenou a construção do santuário, como nós lemos? Deus. Moisés seguiu a orientação divina e tudo tinha um significado. O povo que saiu do Egito, eles não tinham leitura, passaram 400 anos como escravos. Então Deus queria resgatar no seu povo a verdadeira religião, a verdadeira adoração. Por isso, Deus ordenou que construísse o santuário. E aí, de maneira dramatizada, eles conseguiam entender o plano de Deus para a salvação dos seus filhos, da raça humana. Mas, olha que interessante. No Hebreus capítulo 8, verso 2, e Hebreus capítulo 9, verso 2, diz assim: ministro do santuário, falando de Jesus, e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não homem. Em Hebreus, Deus fala de um verdadeiro tabernáculo ou santuário, que não foi edificado com as mãos humanas, como aquele que nós vimos agora. E que Jesus é o sacerdote, ou sumo sacerdote desse santuário. No capítulo 9, verso 2, ele amplia essa ideia. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro. Deus disse para Moisés: olha que eu vou te mostrar, e você vai fazer figura do verdadeiro. Em Hebreus nós vemos a confirmação disso. Porém, no mesmo céu, o verdadeiro santuário está onde? Segundo Hebreus, no céu, onde Cristo, o sumo sacerdote, entrou, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. O santuário terrestre era apenas um modelo, uma imagem do verdadeiro santuário, o santuário celestial. Agora voltemos para a figura do santuário. Se este era o modelo do verdadeiro santuário, como é então o verdadeiro santuário, como é chamado em Hebreus, o santuário celestial? Como eu disse, aqui no altar de sacrifício, o cordeiro era morto, no lugar do pecador. João Batista, quando olha para Jesus, ele diz o seguinte: o que ele diz? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Jesus é prefigurado pelos cordeiros. Mas a Bíblia dá a entender que o pátio do verdadeiro santuário celestial fica onde? Aonde o cordeiro foi morto. Aonde? Aqui na terra. O pecador, lá no santuário terrestre, ele tinha acesso no tabernáculo em qual lugar? Só no pátio. Apenas no pátio. No lugar santo,
somente o sacerdote entrava. E no lugar santíssimo, apenas o sumo sacerdote. Então, do verdadeiro santuário de Deus, a terra, ela é simbolizada pelo pátio, onde Cristo foi morto e onde os pecadores têm acesso. Ok? Agora o sumo sacerdote, segundo Hebreus, diz que Jesus, depois de ser sacrificado lá no Monte Calvário, aqui no pátio do verdadeiro santuário, ele foi para onde? Para o céu. E no céu, ele começou a oficiar no lugar santo. E lá o sacerdote fazia qual papel pelos pecadores? Intercessor. Jesus, quando foi ao céu, começou a obra da intercessão. E a Bíblia diz que somente Jesus, preste atenção nisso, só Jesus pode ser o nosso intercessor. Só Ele, mais ninguém. Isso é importante para nós continuarmos. E a obra do juízo investigativo, segundo nós vamos ver no livro de Daniel, também é feito por Cristo. Ele assume o papel de juiz no lugar santo dos santos. O sumo sacerdote entrava para julgar. E segundo a Bíblia, Cristo assume o papel de juiz. Ok? Bom, diante disso, dessa introdução, podemos então estudar o livro, iniciarmos a leitura do livro de Daniel. Daniel capítulo 7, os primeiros 7 versos, vou ler um pouco rápido, porque o nosso tempo é curto, mas vai acompanhando aí. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, Daniel teve um sonho, e certas visões passaram por sua mente. Estando ele deitado em sua cama, ele escreveu o resumo do seu sonho. Diferentemente dos outros sonhos contidos no livro de Daniel, nós vemos agora Daniel sonhando. Nós vimos que Nabucodonosor teve 2 sonhos, não foi? Da árvore e da estátua, não foi isso? Nós vimos o Senhor Deus escrevendo na parede e Belsazar tremendo de medo. Agora nós vemos Daniel tendo o sonho. E ele então escreveu o sonho que ele teve. Daniel disse: na minha visão à noite, eu vi os 4 ventos. Guarde esses detalhes, esses símbolos. A profecia, ela é repleta de símbolos. Mas a própria Bíblia revela os símbolos, o significado dos símbolos. Não fica a critério do leitor, não fica. O próprio Deus dá o símbolo e revela o símbolo, como nós vamos ver essa noite. Então ele viu 4 ventos do céu agitando outro símbolo, o grande mar. Mais símbolos, 4 grandes animais, cada um diferentes dos outros. Subiram da onde? Do mar. E ele diz no verso 4, dá para ver aí? Sim. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, e foi levantado da terra, e posto em pé como um homem, e foi-lhe dado o coração de homem. Primeiro animal, leão com asas de águia. A seguir, verso 5, um segundo animal, que tinha a aparência de um urso. Ele foi erguido por um dos seus lados, e na boca, entre os dentes, tinha 3 costelas. E lhe foi dito: levante-se e coma quanta carne puder. Daniel capítulo 7, verso 5. Depois disso eu continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha 4 asas de ave nas suas costas. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Daniel capítulo 7, o verso 6. Por último, na minha visão à noite, vi ainda um 4º animal, aterrorizante, assustador e muito poderoso. Tinha grandes dentes de ferro, com as quais despedaçava e devorava suas vítimas, e pisoteava tudo o que sobrava.
era diferente, preste bastante atenção nessa frase, era diferente de todos os animais anteriores, e tinha 10 chifres. Daniel capítulo 7, o verso 7. Como eu disse, nós vimos ali alguns símbolos. O primeiro deles, animais. Algumas versões diz bestas, é a mesma coisa, besta ou animal. Na Bíblia, quando na profecia, meus queridos, na profecia, aparece animais ou bestas feras, o que esse símbolo representa? Como eu disse, não fica a critério do leitor, porque senão cada um colocaria um símbolo que quisesse. Mas nós, para entendermos profecia, abrirmos então o entendimento para a profecia, precisamos, ela é interpretada na própria Bíblia. E nós temos o significado de animais e bestas como reinos. Da onde foi tirado isso? Daniel capítulo 7, o verso 17. Você pode ver na sua Bíblia. Os 4 grandes animais são o quê? São 4 reinos que se levantarão na terra. Então, na profecia, animais representam reinos. Um outro símbolo, mar ou águas. Quando aparece isso na profecia, o que simboliza? Povos, nações, da onde é tirado isso? Apocalipse 17, verso 15. Não está tempo de você ler, mas escreva aí para você depois conferir. As águas que você viu, onde está sentada a prostituta, são o quê? Povos, multidões, nações. Então, na profecia, quando aparece águas ou mares, qual é o significado? Povos, nações, ok? Vamos lá. E ventos. Nós vimos na visão de Daniel, ele viu os 4 ventos balançando o mar e os animais saindo do mar. Ventos, na profecia, significa discórdia, conflitos. Como que você vai saber disso? Jeremias capítulo 49, verso 36 diz: farei com que os 4 ventos que vêm dos 4 cantos do céu soprem contra Elão, uma cidade, e eu dispersarei os 4 ventos, e não haverá nenhuma nação para onde os exilados de Elão não forem. Ventos na profecia significa destruição, agitação, guerra. Então agora nós temos o quadro completo. Nós vimos então, podemos tentar fazer um paralelo de Daniel capítulo 7 e Daniel capítulo 2. Por quê, André? Lembram-se no capítulo 2 de Daniel? Nabucodonosor, ele sonha com uma estátua. E a estátua, dá para ler daí? A estátua tinha a cabeça do quê? Cabeça de ouro. E nós vimos lá em Daniel, quando estudamos Daniel capítulo 2, que a cabeça de ouro simbolizava o quê? Qual reino? Quando Daniel diz para Nabucodonosor, tu és a cabeça de ouro, teu reino. Nós podemos entender que o leão com asas de águia também seja Babilônia. Por quê, André? Primeiro, foram 4 reinos lá em Daniel capítulo 2. E no capítulo 7 aparece também 4 reinos. Lá no capítulo 2 de Daniel, os 4 reinos simbolizados por 4 metais. Agora, em Daniel capítulo 7, fala de 4 reinos simbolizados por 4 animais. O ouro é o mais nobre dos metais. Qual é o rei dos animais? E a rainha das aves? A águia. Então acreditamos que Daniel capítulo 2 e Daniel capítulo 7, eles são paralelos que o Senhor quer fazer e aprofundar no estudo da profecia, para que possamos entender melhor o que estava para acontecer no futuro. Depois da cabeça de ouro,
peitos e braços do quê? De prata. E nós vimos que o peito e os braços representavam a Medo e a Pérsia. E agora nós temos o urso com 3 costelas. Por que esse animal simbolizar os medo-persas? Primeiro, o urso era o animal que os medo-persas escolheram para representar a sua nação. Estava representado nas bandeiras, nas guerras. Como hoje os Estados Unidos é simbolizado por qual animal? A águia, não é? Ainda é comum. Temos ali os tigres asiáticos, enfim. Naquela época, os medo-persas tinham como um animal símbolo, o urso, 3 costelas na boca. As 3 guerras, as 3 conquistas que fizeram Medo-Persas se tornar o segundo império, Egito, Índia e por fim, Babilônia. Por isso, o urso com 3 costelas na boca. Então vemos um paralelo entre o peito e os braços de prata e o urso com 3 costelas, Medo-Persa. O reinado dos Medo e Persas começaram em 539 ao vencerem Babilônia e foram até o ano 331 a.C. O terceiro metal, lá em Daniel 2, bronze, o ventre de bronze ou cobre. E nós aparecemos o terceiro animal, leopardo com 4 cabeças. Grécia, ele teve em Alexandre o Grande, um grande conquistador. Ele morreu aos 33 anos de idade, jovem, mas já havia conquistado o mundo. Foi um império que o seu crescimento foi muito rápido. Qual animal, um dos animais mais rápidos sobre a terra? Não é o leopardo? E aí, se esse leopardo ainda tem asas de aves, faz com que ele seja o quê? Muito mais rápido. Só que esse leopardo, ele tinha quantas cabeças? 4. Alexandre morreu muito novo. E quando ele morreu, ele não tinha herdeiros. E o seu reino, a Grécia, ele foi ali dividido por seus 4 generais. Licímaco, Ptolomeu, Cassandro e Seleucos. Meus queridos, preste atenção. Deus não adivinha. Deus sabe. Deus não faz adivinhações. Não existe coincidências. Deus sabe das coisas. Terceiro animal, o leopardo com asas, ali representando a Grécia. As pernas de ferro. E agora um animal que Daniel não conseguiu achar algo que poderia aproximá-lo. Ele diz, terrível, espantoso. Mas os dentes desse animal eram do quê? Ferro. As pernas da estátua eram do quê? Ferro. Aqui está um paralelo bem próximo, não é? Depois das pernas, nós temos os pés de barro e de ferro. Os pés da estátua. E quantos dedos temos nos pés da estátua? 10. Esse animal terrível, diferente de todos, tinha quantos chifres na cabeça? 10. Portanto, podemos chegar à conclusão que os metais da estátua do capítulo 2 são os mesmos impérios que são apresentados para Daniel no capítulo 7, só que com mais alguns detalhes, porque o Senhor, ele vai repetindo, mas vai aprofundando a mensagem. Algo de novo acontece, e nós vamos ver. Então nós vimos ali os 4 grandes impérios e a duração de cada um deles, não é verdade? Depois os 10 dedos e os 10 chifres, representando os reinos divididos. Quando o Império Romano caiu, ele foi ali dividido em 10 povos bárbaros, 10 reinos. E nós vamos conhecê-los um pouco melhor. Temos os 10 reinos divididos, representados pelos 10 dedos da estátua e os 10 chifres. Os anglo-saxões, que deram origem aos ingleses
e mais os outros, né? Os alamanos, os alemães, os francos, franceses, burgúndios, suíços, lombardos, os italianos, visigodos, espanhóis, suevos, portugueses. E temos aqui os érulos, vândalos, ostrogodos. Por que não deram? Por que terminaram? Por que acabaram? Logo vamos saber. Não esqueça isso, ok? Mas aqui nós temos as 10 divisões do Império Romano, representado pelos 10 dedos da estátua, e representado também pelos 10 chifres do quarto animal. Ok, até aqui, meus queridos? Vamos lá, que temos muita coisa para ver. Verso 8, capítulo 7, o verso 8. Agora, um elemento novo, que não aparece no capítulo 2 de Daniel. E parece que o Senhor, agora sim, Ele aprofunda o entendimento. Quer que nós entendamos um pouco melhor os últimos acontecimentos. Estando eu a considerar os chifres, eis que entre eles, quantos eram? 10. Já passaram os reinos, entenderam? Já passaram as épocas. Na época agora dos 10 reinos divididos. Entre eles subiu outro chifre, só que ele é pequeno. Diante do qual 3 dos primeiros chifres foram. Lembram-se? Que 3, eles terminaram, acabaram, porque esse chifre pequeno que apareceu, exterminou esses outros 3. E eis que neste chifre havia olhos, como os de homem, e uma boca que falava grandes coisas. Mais alguns detalhes, no verso 25. Lembram-se que ele era diferente dos outros, pelo seu tamanho, mas também pela natureza. E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar o quê? Os tempos e a lei. E eles serão entregues na sua mão por um tempo, tempos, e a metade de um tempo. Daniel capítulo 7, verso 25. Pela primeira vez, Daniel diz de um reino pequeno, mas diferente na natureza dos outros. Porque ele não tem apenas poder militar. Ele tinha poder militar, claro, porque venceu os outros 3 chifres. Venceu e exterminou. Só que agora a natureza não é apenas militar deste reino. Aparece um outro conteúdo de natureza religiosa. Porque ele vai e profere palavras contra Deus. Ele persegue os filhos de Deus. Ele tem o intento de mudar a lei e mudar aquilo que foi escrito, o tempo e a lei. E ele domina amplamente, tem um domínio amplo por tempos e metade de um tempo. É um reino que aparece depois dos reinos divididos, com poder militar e poder religioso. E aí nós precisamos entender e descobrir que reino é esse. Vamos lá. Os textos de Daniel, eles dão algumas características desse chifre pequeno. Ele apareceu entre os 10, derrubou 3. Ele surgiu do quarto animal, depois de Roma, do Império Romano, no meio dos 10 chifres, no verso 8. Depois dos 10 chifres, no verso 24. Ele é diferente dos outros chifres, lá diz no verso 24. E ele se tornou maior que os outros, lá no verso 20, não lemos, mas você pode ver aí na sua Bíblia. Daniel capítulo 7, verso 20. Ele começou pequeno, mas o seu poder foi grande, maior que os outros. Abateu 3 reinos. Nós vimos no verso 8, você poderá ver no verso 20 e 24. Como vimos no verso 25, ele proferiu palavras contra Deus. Ele magoou os santos dos Altíssimos, no verso 25. Lá no verso 20, diz que ele perseguiu e venceu os santos do Senhor, por um tempo, tempos,
e metade de um tempo. E ele mudou também lá no verso 25, os tempos e a lei. Que poder é esse que Daniel capítulo 7 apresenta? Que o Senhor apresentou a Daniel numa visão da noite. Que poder é esse que não apareceu lá no capítulo 2 de Daniel? O que o Senhor queria dizer ao seu povo? Vamos lá. No Atos capítulo 16, o verso 30 e 31, fala qual é o centro do Evangelho. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Era o carcereiro. Paulo estava ali preso com os demais discípulos. E então eles responderam, melhor dizendo, Pedro estava preso. Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e os de sua casa. O centro do Evangelho quem é, meus queridos? Jesus. Agora eu gostaria que você exercitasse a sua memória visual. Lembram-se do santuário que eu apresentei? Lembram-se? Jesus está presente no lugar, no pátio, não está? Por quê? Ele é o cordeiro, o verdadeiro cordeiro que foi morto, ok? Jesus está representado no lugar santo, está? Sim. Ele é o sacerdote que intercede por nós. E ali em Atos capítulo 16 diz, é só Ele que pode salvar. Só o nome de Jesus. Só Ele pode perdoar. Mas Ele está presente também no pão sem fermento. Ele está presente também no candelabro das luzes acesas o tempo todo. E no lugar santo dos santos, Ele é o sumo sacerdote, Ele é o juiz. Esqueci de dizer que no lugar santo dos santos estava a arca do Senhor, como eu disse. Mas dentro da arca, o que estava lá? Você vai ver lá em Êxodo. Estava as tábuas dos 10 mandamentos. Estava a vara de Arão. E estava também o maná. Ok? Os 10 mandamentos. Por quê? O lugar santo dos santos é um lugar de juízo, não é? Julgamento se faz sem lei? Não, impossível. Por isso os 10 mandamentos estavam onde? No lugar santo dos santos, representando o julgamento pelos mandamentos. Mas, meus queridos, o centro do tabernáculo quem é? Jesus. Tinha 3 portas, o santuário. Para adentrar ao pátio, para adentrar ao lugar santo e para adentrar ao lugar santíssimo. Sabe como os judeus chamavam a porta de entrada para o pátio? Caminho. O caminho. Sabe como os judeus chamavam a porta para entrar no lugar santo? Verdade. E sabe como eles chamavam a porta para adentrar no lugar santo dos santos? A vida. Porque se o sumo sacerdote entrasse neste lugar com pecado, sem ter confessado, ele morreria. Por isso, a terceira porta chamava a vida. E Jesus diz o que quando ele esteve neste mundo? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Jesus é o centro do Evangelho. É o centro da profecia. O chifre pequeno, ele faz guerra primeiro contra Deus. O centro da Bíblia é Jesus. Vamos lá, vamos continuar porque o tempo passa muito rápido. Paulo fala em Tessalonicenses capítulo 2, verso 1 e verso 3, que antes do aparecimento de Jesus haveria um tempo de apostasia. Leia comigo, irmãos, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nosso reencontro com Ele, rogamos a vocês, não deixe que ninguém os engane, de modo algum. Antes daquele dia virá apostasia, abandono da fé, abandono da verdade. Antes da volta de Jesus haveria o abandono da verdade. E então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 1 a 3. Jesus também falou desse tempo, meus queridos. Mateus capítulo 24, verso 15, é um capítulo profético, o sermão profético de Cristo. Diz assim, quando vocês virem o quê? O sacrilégio terrível de quem falou qual profeta, meus queridos?
Daniel. Jesus, ele citou o livro que estamos estudando essa noite, meus senhores. Ele falou assim, olha, lembra-se do que Daniel falou, da profanação do santuário, do sacrilégio terrível. Aonde, meus queridos? No lugar santo. O que era feito no lugar santo? Intercessão. Quem só pode fazer intercessão por nós? Jesus. O sacrilégio é alguém querer ocupar o lugar de Jesus para perdoar pecados e para salvar o ser humano. Esse é o sacrilégio terrível de que o profeta Daniel fala no lugar santo. E Jesus diz, quem lê entenda. Devemos estudar, meus queridos, para entender. A profecia está aí para entendermos e conhecermos, para não sermos pegos de surpresa e não cairmos em erros. Mas o chifre pequeno, apostasia, Daniel capítulo 7 diz que ele iria mudar o quê? A lei. Ele ia perseguir os santos do Altíssimo. Ele queria derrubar a Deus, guerrear contra Deus, contra a sua palavra e mudar a lei sagrada que o Senhor próprio deu ao homem. Mais algumas características, por algum tempo, não é? Tempo na profecia, um dia representa o quê? Vamos ver em Ezequiel capítulo 4, verso 6 e 7. Porque eu já tenho fixado os anos da sua iniquidade, conforme o número dos dias. 399 dias levarás a iniquidade da casa de Israel. Um dia te dei para cada. Toda vez que o Senhor fala em dias na profecia, Ele quer dizer um dia para cada ano. Em Daniel capítulo 7 nós vimos que esse poder do chifre pequeno, de natureza militar e religiosa, que viria depois do Império Romano, na época dos reinos divididos, ou seja, daqui a pouco nós vamos ver mais ou menos a data, na Idade Média, ele iria levar que a humanidade entrasse numa apostasia, ele ia fazer guerra contra Deus, contra os seguidores de Deus e mudar a lei de Deus. Ele iria governar por um tempo, tempos e metade de um tempo. E nós temos tempo representando um ano no calendário, na Bíblia. O ano na Bíblia é representado pelo ciclo solar, que tem 29 dias, 29,56 dias, ou seja, arredondando para 30 dias. Então um ano, na verdade aí nós temos um tempo como um dia, um ano, ou 360 dias, 360 anos. Um tempo, nós temos aí, seriam 2 anos, 720 dias, e metade de um tempo, metade de um ano, 180 dias ou 180 anos, somando o poder deste chifre pequeno, ele ia durar cerca de 1260 anos. Na história, e agora vamos recorrer à história. Que poder é esse que teve, depois do Império Romano, nos reinos divididos, o império capaz, um poder religioso, mas também militar, que teve poder de colocar reis. Ele escolhia quem ia reinar Portugal, Espanha, a Itália. Que reino é esse? Que teve também a capacidade, como religião, mudar a lei. Você pode ouvir na Idade Média. No ano 538, Justiniano, imperador romano, ele faz o seguinte decreto. Ele elege o bispo da igreja cristã de Roma, a igreja de Roma como a principal igreja do império. E você pode depois estudar o decreto de Justiniano no ano de 538 depois de Cristo. Ele diz que quem não servir e não obedecer à igreja cristã de Roma deve ser condenado à morte. E inicia-se então a perseguição daqueles que não aceitaram o bispo de Roma
como a cabeça da igreja. Porque a cabeça da igreja quem é, meus queridos? Jesus Cristo. Também se elege o bispo de Roma como representante de Deus aqui na terra. E por isso, com poder de perdoar pecados. E começou-se a vender indulgências. Você pode ler isso e estudar no livro de história. Começou-se a vender perdão. Os reis das nações tinham dinheiro, compravam perdão para os próximos 10 anos, para eles viver na orgia, no pecado, porque eles já haviam comprado perdão para os próximos 10 anos. O bispo de Roma, da Igreja Cristã de Roma, assume o lugar de quem? Para os cristãos? De Jesus Cristo. Porque a Bíblia diz que só Cristo pode perdoar pecados. Só Ele é intercessor. Só Ele que derramou seu sangue por nós. Ninguém mais. Só que a profecia diz que o reinado e o poderio da igreja cristã, com sede em Roma, iria durar 1260 anos. E quando nós somamos 1260 anos com 538 depois de Cristo, nós chegamos em 1798. O que acontece em 1798? Napoleão chama o seu general Berthier e manda prender o Papa. Algo inédito para o mundo na Idade Média. Porque ele, o Papa ou a Igreja de Roma, é que elegia os reis. Eles determinavam quem ia casar com quem ia se salvar, quem ia se perder. Quando um rei não aceitava, era excomungado. O que quer dizer excomungado? Perdido. Não é mais salvo. Ocupando o lugar de Jesus como juiz. 1798, segundo a profecia de Daniel, capítulo 7, o poderio do bispo de Roma iria chegar ao fim. E nós vemos na história, Napoleão, no ano de 1798, o general chamado Berthier, entra em Roma e prende o Papa. Meus queridos, Deus não adivinha, Deus sabe. Deus sabe. E quem estuda também fica sabendo. Mas vimos mais uma característica. Mudou os tempos e a lei. Vimos que ele reinou, magoou os santos do Altíssimo, mudou os tempos e a lei. E nós temos aqui um reflexo disso. Gostaria que você acompanhasse aqui. Está acabando, meus queridos. Os 10 mandamentos de Deus, segundo a palavra do Senhor, e os outros 10 mandamentos da igreja cristã em Roma, mas que hoje é seguido pela maioria dos cristãos. Compare. Primeiro mandamento, um resumo, tá? Não terás outro Deus diante de mim, é igual, não terás outro Deus diante de mim. Segundo mandamento da lei de Deus, não te farás para ti imagem esculpida, nem nenhuma semelhança do que esteja acima do céu, nem debaixo da terra, não te inclinarás a elas, nem a honrarás. Agora vem a mudança. Apagado. Na profecia do capítulo 7, diz que o chifre pequeno, ele ia mudar o quê? A lei. Ia mudar a lei, e mudou a lei. O segundo mandamento que diz que não devemos adorar imagens, mudou a lei. E aí vai, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E aí muda, transfere o terceiro para o segundo, não tomarás o nome de Deus em vão. E o quarto mandamento, lembra-te do dia do sábado para o santificar. O único mandamento dos 10 mandamentos que fala sobre tempo é o quarto. E é o único que revela o caráter desse Deus, Criador. Nós não encontramos, no terceiro mandamento diz, santificarás qual dia? Domingos e festas. Em Daniel capítulo 7 diz que o chifre pequeno ia mudar o quê? O tempos e a lei. Deus não adivinha, Deus sabe. Meus queridos, eu não estou falando mal de igreja nenhuma. Eu estou mostrando para você o que a profecia de Daniel diz. Para que você, meu querido, com o maior carinho eu falo,
para que você possa seguir a palavra de Deus, não a minha, não é a minha não. Estude a Bíblia. O Senhor estava preocupado comigo e com você.